Olá, vamos iniciar então a nossa aula pela web sobre a importância de regulamentar o artigo 9º da Lei de Acesso à Informação, principalmente em tempos de eleições. Eu sou o Ricardo Sanches e nós vamos ter uns momentos aqui sobre essa discussão. Bom, a primeira coisa que muitas vezes me perguntam, as câmaras me perguntam, geralmente câmaras municipais, é sobre a obrigatoriedade de fazer a regulamentação da Lei de Acesso à Informação do órgão. E essa obrigatoriedade, ela advém do artigo 45, porque o artigo 45 diz: cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, em legislação própria, obedecida às normas gerais. Daí que surge a dúvida, fala, mas é só os Estados, o Distrito Federal e municípios, a Câmara, ela não pode ser aderente, né, às legislações? Até pode, mas definir, né, em legislação específica o que é disposto no artigo 9º, que é a transparência passiva, e na seção 2, capítulo 3, que são a parte de recursos. Ora, a transparência passiva, assim como os recursos, considera muito da infraestrutura da sociedade, como que a sociedade está, como que a Câmara, né, o órgão está organizado. Então tem câmaras grandes, câmaras pequenas, e é por isso que vale essa definição da Lei de Acesso à Informação no âmbito do órgão. Tá? Bom, vejam lá o artigo 45. A transparência passiva, ela é o artigo 9º. E os recursos que vão do artigo 15º ao 20º, que são as duas obrigatoriedades, que ele diz, olha, especialmente quanto ao disposto nesses artigos. E é claro, é por esse motivo. Bom, vamos iniciar então o nosso trabalho, que é na transparência passiva. Recursos. Nós vamos deixar isso para uma outra webinar, porque é muito tema, é muito conteúdo, e essa webinar ficaria muito grande. Bom, o que diz o artigo 9? Que é a transparência passiva. O acesso à informação pública será assegurado mediante dois incisos. O inciso 1 é a parte do SIC, e claro que nós vamos falar do ESIC, tá? E o inciso 2 diz incentivo à participação popular. Essas são as duas, no artigo 9º, são os dois institutos que a gente vai trabalhar. Na participação popular, eu vou dar ênfase a consultas públicas. Por quê? Porque esses dois dizem assim: o incentivo à participação popular, ele se dará mediante a realização de audiências públicas, e essa já é uma prática consagrada, ou consultas públicas. Então nós vamos entrar tanto no ESIC, como um caso prático, como consulta pública digital, como um caso prático. Vou dizer por que eu estou entrando nesse processo e dando ênfase na internet. Porque a Lei de Acesso à Informação também faz isso, ela também dá ênfase na internet. Para relembrar o caso, nós vamos colocar o artigo 8º da lei, que diz a transparência passiva. Então, diz o artigo 8º da transparência ativa, perdão. A transparência ativa diz o seguinte: é dever dos órgãos e entidades promover, independentemente do requerimento, a divulgação em local de fácil acesso. Vamos lembrar desse local de fácil acesso. O nome de suas competências, todas as informações produzidas ou custodiadas. No parágrafo 2º do artigo 8º, que é o da transparência ativa, diz o seguinte: para cumprimento do que está no caput, as entidades, e aí já fala órgãos e entidades públicas, deverão se utilizar de todos os meios legítimos. Em meios legítimos consideramos mural, jornal de grande circulação, jornal de pequena circulação, né? Então esses são considerados os meios legítimos, que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação nos sítios oficiais da Rede Mundial de Computadores. Então a internet, na Lei de Acesso à Informação, ganhou uma ênfase. Nesse ponto, eu gostaria de lembrar a seguinte coisa. Muitas vezes me perguntam, quer dizer que então, se eu publicar tudo que eu fizer na internet, já basta? Eu não preciso mais publicar no jornal, eu não preciso mais publicar em outros meios legítimos, porque o obrigatório é na internet. A minha resposta é: depende. E aí eu vou explicar por que eu digo depende. A publicação, ela está
calcada, ela está baseada no princípio da publicidade. E isso é importante. Então, quais são as duas funções básicas do princípio da publicidade de um ato administrativo? Bom, a primeira é, olha, eu vou presumir o conhecimento ao público em geral. Eu tenho que presumir, porque a publicação não significa que todo mundo conheceu, mas eu presumo. E por meio dessa publicação, ou seja, por meio que eu estou presumindo que as pessoas já conheceram, é que eu vou desencadear o início e o controle dos efeitos do ato, tais como decurso de prazo, né, decadência, prescrição. Então, é a publicação que ela resulta nesse controle dos efeitos do prazo. E a segunda função do princípio da publicidade é como meio de transparência, para permitir o controle social dos atos administrativos. Bom, vejamos a seguinte coisa. Eu naveguei por vários sites de órgãos públicos e muitas publicações feitas nos sites não registram a data e hora da publicação. E aí, como é que eu vou estabelecer, né, o efeito do meio da publicação, que é o início e o controle do ato? O jornal é uma coisa fácil disso. Publicou no dia 18, os efeitos daquele ato passam a contar dia 18. E isso era guardado pela posteridade. Na internet, é importante que a gente tenha essa visão. Então, se o seu portal da transparência tiver a data, a hora que foi publicado o documento, se for uma resposta, se for um edital, se for uma ata, cada documento deve ter sua data da publicação, quando ele foi para a internet. Eu poderia entrar num assunto maior ainda, né? A autenticidade e integridade desse documento publicado. E isso pode ser resolvido com assinatura digital, que também acredito que seja matéria para um outro webinar. Bom, só para dar um exemplo na publicação desse trabalho, o que é possível fazer é assim, quando você tiver a publicação, ela está com status de publicado e a data e hora que foi a publicação. No caso do ESIC, o exemplo que eu estou trazendo para vocês é esse daqui. A publicação, quando foi aberto no ESIC, data e hora da publicação. A triagem que ocorreu, data e hora da triagem. Até o fechamento, né? É um teste só para mostrar para vocês quando que foi publicada a resposta, tal, nesse caso. Nesse caso, o exemplo desse ESIC é que um cidadão interessado fez um pedido de informação e esse pedido tinha custas. Então, gerou toda essa movimentação pela internet. Bom, vamos pegar a questão do SIC. Para a gente avaliar o SIC, como que é, eu trouxe aqui para nós juntos analisarmos um questionário de avaliação de portal da transparência que o TCU fez, o Tribunal de Contas da União. Então, o TCU, quando o agente fiscalizador vai até o órgão, ou não vai, faz uma fiscalização por meio da internet, do seu gabinete, ele responde as perguntas desse questionário. Então, do SIC presencial, a pergunta não é, tem possibilidade de entrega de um pedido de acesso à informação presencial? Claro que essa pergunta ele tem que estar presencialmente lá. Engraçado é que a segunda, ou na mesma pergunta, os segundos questionamentos do questionário do TCU sobre o SIC presencial trata de questões da internet. Ele diz assim, existe indicação precisa no site de funcionamento do serviço de informação ao cidadão? Há indicação do órgão, endereço, telefone, horário de funcionamento? Então, o que eu quero destacar é que mesmo o SIC presencial, para ser cumprida essa exigência, ele tem que estar divulgado com as informações no site na internet. Bom, passando para o SIC eletrônico, e aqui neste caso, nós vamos trazer um exemplo prático, né? Eu estou vendo aqui várias pessoas conectadas, né, como o André Zabel, como a Maria Aparecida, e eu queria dizer a vocês que, ao final dessa questão do SIC, nós vamos abrir para perguntas. Então, se vocês já tiverem alguma dúvida, vocês já podem entrar no chat e já começar a fazer as perguntas ou colocar. Eu vou analisar as perguntas e vou parar na hora que eu terminar o inciso 1, que é o do SIC.
Então, voltando e procurando a questão do questionário, olhando, analisando o questionário de avaliação do TCU, aí a pergunta do questionário eletrônico é: tem possibilidade de eu fazer um pedido eletrônico, né, através de um formulário padrão? Então, a maioria dos sites tem a possibilidade de você fazer um pedido via informática, via o computador, via o website, para o órgão. Bom, apresenta possibilidade de acompanhar essa solicitação? É claro, eu fiz o pedido pela internet e eu quero acompanhar. Hoje, muitos sites, muitos serviços públicos já têm isso, tá? E aí um ponto que eu vou ressaltar, né, que é a questão de você solicitar informações do requerente, e aí eu vou chamar requerente, porque a lei fala interessado, né? Ela não fala que tem que ser maior, brasileiro, pessoa física, pessoa jurídica, ela fala interessado. Então, basta o interessado. Então, o tribunal considera que se você pedir muitas informações desse interessado, como envio de documento, assinatura com firma reconhecida, declaração de responsabilidade, maioridade, isso pode estar dificultando o acesso à informação. E aí a gente pergunta: então que tipo de informação eu posso pedir? Eu, obrigatoriamente, no meu ESIC, eu tenho que pedir informação de nome e e-mail, porque eu presumo que a pessoa que está fazendo a busca minha pela internet, pedindo informação pela internet, tem o seu e-mail. Posso pedir telefone, endereço e CPF ou CNPJ, outros documentos? Eu falo: olha, depende. Depende de que forma. Se o interessado solicitar uma informação que ele queira receber essa informação em cópia, através de uma mídia digital, e que o órgão envie para ele no endereço dele por postagem, por correio, o órgão público pode sim cobrar as custas. E nesse caso é necessária essas informações de telefone, de endereço, de CPF, porque para cobrar as custas tem esse processo todo. Bom, então, antes, e todas essas questões, né, que falam: olha, eu vou pedir e-mail, vou pedir endereço, vou pedir telefone, ela tem que estar prevista na regulamentação. É importante que ela esteja prevista na regulamentação. Então, agora vamos num caso prático, né, do que ocorreu quando nós instalamos um pedido de informação numa Câmara de uma cidade pequena. Não vou falar quem foi a pessoa que pediu, eu escondi aqui as informações e nem a Câmara. Mas a gente publicou o ESIC, soltou a informação de que o ESIC estava no ar. Acho que no terceiro dia, no quarto dia do ESIC aberto no site da Câmara, chegou esse pedido. Eu vou lê-lo rapidamente, porque vocês vão receber esse material. Mas é para entender o pedido. Então ele fala assim: presto minhas especiais e sinceras homenagens aos que se envolverão nesse trabalho, cumprindo com a Carta Magna com louvor, ao se disporem ao empenho do que venho solicitar. O que ele solicita? Ele pega vários anos, vários períodos, né? 79, 82, 82, 85, 85, 88, 2013, 2016. E ele quer saber as estatísticas desse ano, entre os nomes dos vereadores, concessões realizadas, né, e a quantidade de propostas realizadas por isso. Ou seja, ele pede a operosidade ao longo de diferentes legislaturas. Imagine o seguinte, que uma Câmara, uma Prefeitura ou um órgão, uma entidade pública recebesse numa semana 8 pedidos desse. É complicado o agente público responder a isso, porque exige um trabalho. Mas o que ajuda nesse caso é a regulamentação. Por isso que eu digo, é importante regulamentar, no mínimo, o artigo 9º, a seção 2 e o capítulo 3, que é transparência passiva e a parte de recursos. Eu digo mais, em outras posições na lei, que o órgão deve regulamentar, né? Como, por exemplo, informações pessoais, como, por exemplo, documento sigiloso e outras coisas que são diferentes. A lei de acesso à informação, a lei, ela é bem geral, ela considera, os artigos dela considera Exército, Marinha, Judiciário. Para uma Câmara, para uma Prefeitura, há diferenças nesse processo. Bom,
Vamos iniciar pela resposta que veio que a agente pública deu ao senhor João, né? Então ela falou o seguinte: trata-se de solicitação do senhor que pede a esta casa que seja procedida serviço de pesquisa e levantamento de composição de diversas legislaturas, especifica usando e a estatística quanto às sessões e propostas apresentadas, operosidade. E aí a Câmara tinha feito uma regulamentação, né, uma resolução especialmente para o portal da transparência, uma regulamentação para lá. E ela diz o seguinte: esta responsável reporta-se ao artigo 11 da resolução da Câmara e entende que o pedido do cidadão deve ser indeferido. E por que ela indeferiu o pedido do cidadão? Por causa do artigo 11 da própria resolução, que diz o seguinte: não serão atendidos pedidos de acesso à informação genéricos, desproporcionais ou desarrazoados, ou que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação, consideração de dados, etc. Esse artigo é igual ao artigo 13 do próprio decreto que regulamenta a Lei de Acesso à Informação no âmbito do governo federal. Então, a importância de você regular é que você pode ter essas salvaguardas. Se o pedido de informação fosse qualquer um, bem mais simples, olha, eu quero saber as proposituras, né, que o vereador Joaquim fez, né, porque ele foi... Mas seja muito mais fácil, aí a Câmara pode responder isso rapidamente. Mas podem vir informações que tratam de informações pessoais, podem vir pedidos de informação que exigem um trabalho muito grande. Então, esse é a importância de regulamentar esse acesso à informação. A funcionária não parou aí. Ela disse o seguinte: olha, não respondo, vou indeferir o seu pedido, porque está na minha regulamentação, está na lei, existe uma resolução para tal. E colocou o seguinte, na segunda parte da resposta: recomendamos que fique à disposição do senhor Gio, em dia e hora previamente combinado com ele, tá, os documentos, para que o mesmo possa realizar a pesquisa que pretende no arquivo do Legislativo. Então, ela não impediu o acesso à informação. Ela falou: olha, isso eu não faço, mas se é do seu interesse, está aqui à disposição para que você possa fazer a sua pesquisa, o seu trabalho e etc. Bom, essa seria a primeira dica aqui que nós estamos pondo da parte do ESIC, né? Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, se alguém quiser, eu vou dar uma olhadinha no webinar, mas, às vezes, algumas pessoas tiveram dificuldade de entrar porque não tinha uma conta, ou porque internet, e aí o chat não operou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um endereço de e-mail, um WhatsApp, para quem quiser me mandar pergunta por isso aí, fique à vontade. Bom, tem algumas perguntas, algumas já foram respondidas, perguntas simples, mas aqueles que tiverem dúvidas maiores, pode mandar por e-mail, como eu deixei aberto, pode mandar pelo WhatsApp, tá? E aí a gente pode mandar pelo WhatsApp. Então, põe mais um pouco na tela, Roberto, só para que alguém que esteja voltando. Bom, vamos voltar então para o nosso curso. Agora vamos para o inciso 2, que trata do inciso 2, do incentivo à participação popular. Incentivo à participação popular, como eu falei, nós vamos fazer um trabalho de fazer um exemplo disso, né? Exatamente nas consultas públicas digitais, a gente fazer o incentivo à participação popular mediante consultas públicas digitais, de forma fácil, rápida e de baixo custo. Vamos dar um caso prático disso daí. Então, no artigo 9 diz realização de audiências públicas ou consultas públicas. Audiências públicas já é uma prática consagrada no poder público. Vamos para consultas públicas e estamos dando ênfase na internet devido à própria ênfase que a lei dá na internet. Vamos acessar um site agora, para
que vocês vejam como que é uma consulta pública. Aqui está o site para vocês verificarem, é www.consultapublica.com.br. Bom, esse é o site do Consulta Pública, né? Ele é um site que tem aí algumas informações sobre a consulta, sobre a estrutura do sistema. Você pode ir clicando, pode ir abrindo a forma de fazer. Então passa lá quem pode conectar, o recurso de pesquisa, a comprovação, as questões objetivas. Existe um vídeo, né? Existe depois uma forma de contato para que a gente possa ir. Vamos entrar então num exemplo de uma consulta que ocorreu. Ela já foi fechada na Câmara de São Carlos. O exemplo que nós vamos dar, essa Câmara então autorizou a gente a falar sobre a consulta deles e ela já foi encerrada. Claro que nós não vamos estar mexendo na consulta pública da Câmara de São Carlos, que ela já foi encerrada. Mas nós vamos mostrar como ela procedeu. São Carlos tinha uma seguinte questão: eles queriam fazer a reforma, né? A necessidade de uma reforma, de uma abertura de um calçadão, que era numa rua central. E aí, o que ocorre? Nós vamos entrar e vamos ver como que vai proceder essa consulta. Então, o usuário, ele vê dessa forma. Imagina que ao entorno desse site está o site do órgão, tá? Então, em clique aqui, que é opine aqui, o usuário, o cidadão, né, o interessado em contribuir, pode clicar e ele entra, como nós estamos ao vivo. Bom, agora chegamos numa parte que é de fundamental importância. Se eu vou fazer uma consulta pública, o que é mais importante, pelo menos é o que eu considero, há a necessidade de capacitar aqueles que vão contribuir. Então, o sistema permite que você ponha um texto, né, que vai mostrar a capacitação, que mostra para ele sobre o tema, o que vai acontecer e etc. Aí tem até um exemplo: olha, se você é a favor da abertura do calçadão, é mais ou menos por conta disso. Se você é contra, mais ou menos por conta disso. Ou seja, tudo isso a gente está chamando de um processo de capacitação sobre o tema. Não só isso, ainda é possível anexar documentos PDF, como o da audiência pública realizada. E aí você pode pôr a quantidade de documentos necessários. Vai mostrar foto do calçadão, vai dizer os motivos, vai, então, ali no caso, por isso, o espaço na área central deve ser funcional, fácil, né? E eles vão colocando os argumentos, mostra os croquis de como ficaria, né? E assim são os documentos que capacitam a sociedade nesse sentido. E pode aí ter todos os documentos necessários, até custos. No caso aí, os custos, a prefeitura, a Câmara optou por não pôr. Mas mostrou, por exemplo, como vai ficar as ruas, as funcionalidades, a rua que muda de mão e etc. Então a pessoa está capacitada para isso. Ela recebe as informações a respeito disso daí. Agora, para contribuir, basta clicar no botão e só contribui quem está cadastrado. Então, imagina que o usuário, né, o cidadão, vai fazer um cadastro, ele vai ter que se cadastrar. E aí eu estou passando a parte, né, e aí a pessoa se cadastra. Por que o cadastro? O cadastro é importante até porque existe uma prerrogativa, né? A prerrogativa é assim: aquele que quer opinar sobre a coisa pública não precisa estar sobre o manto do anonimato. Existem outros instrumentos legais e necessários que cumprem isso, né? Você tem um disco de denúncia, você pode fazer outras coisas. Então, o não anonimato, para esse caso, é muito importante e evita coisas fora. O sistema também permite que você georreferencie a sua opinião, ou seja, no cadastro eu georreferencio. E por que isso? Essa possibilidade, se eu for fazer uma consulta pública sobre a qualidade do serviço de saúde, a UPA do bairro A pode ser diferente da UPA do bairro B.
quem está no bairro B responde que está ok, quem está no bairro A responde que não está. E assim para transporte, assim para segurança. Então, muitas vezes, saber aonde está a pessoa que está opinando faz muita diferença nesse processo. Então, vamos lá. Depois que ela faz o cadastro, aí ela tem acesso à opinião dela. A opinião dela é assim, tem sempre uma pergunta, ou mais de uma, objetiva. Então, você é a favor ou contra a obra do calçadão lá, abrir o calçadão para passagem de veículos? Ela pode pôr, eu sou a favor ou sou contra. Então, no caso, eu vou falar, eu vou por contra, eu sou contra. Né? E aí, só que é obrigado a escrever uma opinião, o porquê eu sou contra. Veja, e tem um mínimo de caracteres para colocar, não adianta pôr, eu sou contra porque eu sou contra. A Câmara aí escolheu um mínimo de 60 caracteres, ou seja, em 60 caracteres eu posso passar uma mensagem válida do meu argumento, do porquê eu sou contra ou porquê eu sou a favor. Terminado de colocar a contribuição, o cidadão passa por uma página de confirmação, onde ele pode apagar, pode corrigir ou ele pode confirmar. Então, confirmado, ocorre que ele recebe, né, um ticket, que é um número que diz, olha, você contribuiu, a sua contribuição está guardada. Durante o período de contribuição, né, de que a consulta está aberta, ninguém vê contribuição de um ou de outro, e nem sabe se tem 10 contribuições ou 200 contribuições. As contribuições elas são armazenadas no banco de dados para posterior análise. E aí o sistema permite que 3 analistas verifiquem todas as contribuições e aceitem ou rejeitem contribuições. Né? O normal é aceitar, mas os analistas podem rejeitar. Rejeitam contribuições o quê? Que tenham palavras chulas, que sejam inteligíveis, que estejam fora do tema, são rejeitadas. E por que 3? Para dar o conceito da impessoalidade, o princípio da impessoalidade. Para uma contribuição ser rejeitada, mais que um analista precisa rejeitar a mesma contribuição. Bom, terminado isso, nós vamos entrar então agora no site da Câmara Municipal de São Carlos, porque esse procedimento ficou aberto por 30 dias para a população responder a respeito do calçadão. Na verdade, opinar a respeito do calçadão. Então, indo no portal da transparência da Câmara, no site, tem o botão consulta pública, né? E a Câmara de São Carlos já vem fazendo essa prática de consulta pública por muito tempo. Então, vocês podem ver, ela tem várias consultas públicas já encerradas com os seus respectivos relatórios. Então, para quem quiser depois entrar no site, acessar o site, verificar, bacana, legal. Então, vamos abrir o relatório, que é o resultado dessa consulta pública, que é da consulta pública sobre a abertura do calçadão. A parte de capacitação, quem foram os administradores, né, que são parte de informática, quem são os analistas, são funcionários da Câmara, e aí começa as estatísticas da consulta. Veja, eu tenho aqui uma estatística por faixa etária, mas eu só posso ter essa estatística por faixa etária se eu pedir isso no cadastro. Se eu não pedir isso no cadastro, não tenho como fazer. E é o órgão que escolhe quais informações que ele vai pôr no cadastro. Eu tenho aqui uma estatística por cidade. Embora que a consulta seja de São Carlos, várias pessoas de cidades contribuíram, de outras cidades. Provavelmente são carlenses que a trabalham ou estão fora por algum momento. Né? Por estado, aí curiosamente veio uma contribuição do estado do Pará. Certamente pode ser alguma coisa assim. Por escolaridade, como foi perguntado. Né? E, por final, a consulta, né, a estatística da consulta, onde a gente tem 17% a favor da abertura do calçadão e o restante contra. Essa é a opinião. E esse relatório, ele registra cada opinião dos usuários, né, dos cidadãos que contribuíram. Então, veja lá uma contribuição do Rodrigo Rossi, né? Ele fez no dia 24 do 8, né? Recebeu o ticket, colocou que é a favor e escreveu o porquê era a favor. E assim o relatório vai. Essa consulta pública teve 340 contribuições válidas. E isso
Veja, às vezes as pessoas confundem, falam, eu vou votar. Não, não é voto, é opinião. E a característica da consulta pública é que ela é uma opinião, não é obrigado todo mundo a contribui aquele que quer, mas ela influencia. É basicamente assim, a parte A, o indivíduo A, influencia o indivíduo D, mas sem subordinação. O indivíduo B não fica subordinado à opinião de A. Mas o que a gente vê é que isso enriquece por demais o debate político, por demais aprimora as questões da discussão da coisa pública. É um exercício realmente do incentivo à participação popular. Bom, mas como eu disse, a importância que a gente tem, né, do nosso treinamento era falar sobre regulamentação. Importante, então, eu regulamentar esse inciso, promulgou a seguinte resolução: fique instituído o programa de consulta pública digital, com a finalidade de submeter comentários e sugestões do público em geral a assuntos, projetos ou documentos de interesse relevante para a sociedade. Bom, não precisa ser uma regulamentação muito vasta, ela é simples, né? Então, só que ela tem que ter uma certa formalidade. Então, o tema da consulta pública a ser proposto, pode ser no caso aqui da Câmara, pode ser proposto por qualquer vereador, ou poderia até abrir por qualquer secretário, né? Mas será submetido à aprovação de uma comissão ou da mesa diretora que analisará a oportunidade e conveniência, podendo encaminhá-lo para a Procuradoria Jurídica. Porque os temas são importantes, né? Para opinar quanto à legalidade do assunto. O tema da consulta que for aprovado, e aqui está a formalização da regulamentação, né, será formalizado para conhecimento da população no órgão oficial do Poder Legislativo, e aí estabelece, olha, eu faço uma consulta pública, essa resolução diz, não inferior a 20 dias, ela não pode ficar aberta menos que 20 dias, né, entre o início de sua publicação e o encerramento. Por quê? Isso é exatamente para dar tempo para as pessoas saberem. Tem Câmara que põe 30 dias, tem hora que põe mais 45 dias, tem hora que põe 15 dias. Eu acho, particularmente, 15 dias pouco. Por quê? A nossa população, né, os nossos não estão tão acostumados a opinar sobre políticas públicas, sobre gestão pública, né? É claro que a abertura de um calçadão envolve os comerciantes locais. Esses sim participaram, esses fizeram debate. E às vezes é para quem interessa, para quem pode opinar, dar argumentos relevantes para o caso, tá? E ela é formal. No caso da Câmara, a resolução, para se criar uma consulta pública, tem um ato da presidência que é feito e montado, onde especifica todos os detalhes, quem são os analistas, quais são os textos, as imagens que vão pôr, etc, tal. E aí a Câmara, o órgão, deverá dar ampla publicidade no andamento da consulta pública e nos demais órgãos de imprensa estabelecido. Então, a resolução permite que o órgão publique no jornal, ponha jingle na rádio, faça encarte, ou seja, dê ampla publicidade para que a população tome conhecimento dessa consulta pública, tá? Então, aí o artigo 4º dessa resolução, pode pôr a resolução, Roberto. O artigo 4º dessa resolução estabelece o seguinte: as sugestões e comentários da consulta deverão ser analisados por comissão nomeada pelo presidente e treinada para tal fim, que vai constituir em documento próprio, aquele livro, aquela publicação que nós acabamos de mostrar, o qual deve ser encaminhado às autoridades. O programa de consulta será executado através do módulo Transparência Pública, porque é referente à lei, sob o título Consulta Pública. E as despesas, por exemplo, da resolução, do orçamento da Câmara Municipal. Bom, tem um detalhe que é importante a gente verificar no sistema. Eu vou mostrar dessa consulta pública o georreferenciamento dessa consulta pública que nós acabamos de ver. Nós vamos no site da Câmara de São Carlos e vamos entrar
e a gente vai verificar nessa consulta pública o georreferenciamento das contribuições. Agora nós estamos vendo um caso real, né? Então o Roberto aqui, que está me ajudando aqui nessa operação do sistema, ele está entrando, mas eu acho que, não sei se as pessoas estão vendo, se você fez a troca. Veja lá. Isso, então tá. Então, o Roberto está acessando o sistema com uma senha especial. Ele entrou na administração do sistema, e aí ele roda todas as consultas públicas. Isso é um banco de dados válido da Câmara, né? Ele roda em todas as questões e já vai entrar no ícone de georreferenciamento. Ele está entrando no georreferenciamento para mostrar essa consulta pública. Quando ele clica no todas as consultas públicas que foram feitas pela cidade, ele pode ver como que está essa posição no georreferenciamento. E isso é bacana, é importante. Então ele escolheu a consulta do calçadão e aí ela aparece georreferenciada. E claro, ele vai focar em São Carlos, né? E dá para ver que tem pessoas, acho que de Brasília, né? Não, do Mato Grosso do Norte. Então é possível ver, abre um pouco mais, Roberto, que toda a cidade de São Carlos pode ir praticamente teve uma contribuição assim em todos os bairros da cidade de São Carlos, né? E isso é que favorece, dá para ter uma ideia de como veio essa consulta pública. Bom, tem algumas perguntas, eu acho que deixa eu ver aqui. A pergunta é da Maria Aparecida. Depois da consulta finalizada, como os participantes têm conhecimento do resultado? Boa pergunta. Bom, a Câmara, no caso aqui, ou o órgão, ele pode publicar esse relatório na internet. Então ele faz a publicação do relatório na internet. E aí, o cidadão que contribuiu, ele pode ir lá, entrar e baixar o relatório. Tem câmaras que quando vem uma encomenda da prefeitura ou tem alguma coisa maior, eu estou dando exemplo Câmara porque o nosso exemplo aqui foi Câmara, ela cria um documento, ela faz um livro, que ela arquiva esse livro na biblioteca, no arquivo legislativo, e ela encaminha esse livro muitas vezes para o órgão. Então, no caso dessa consulta da abertura do calçadão, é feita uma publicação e aí é encaminhada para o órgão. Tá? E, por conta da Câmara, a Câmara pode enviar um e-mail para todos aqueles que contribuíram, informando o seguinte: olha, foi finalizada a consulta pública e o resultado dessa consulta pública você pode baixar no site, assim, dando endereço para que as pessoas possam fazer o download disso. Espero que tenha respondido à pergunta da Maria Aparecida. Eu agradeço a participação de todos vocês, né? Agradeço a participação do André. Abre aí que eu gostaria de ver, só para agradecer, do André, da Maria Aparecida, que estavam aqui presentes comigo, né? Tem mais a Pamela, que eu vi ela logo no começo, do André Fonseca, né? Do Júnior Bittencourt, do Cláudio, todos eles estão. Se vocês quiserem, pode mandar e-mail e a gente estará respondendo para vocês. Tá? Foi um prazer estar com vocês. Se vocês gostaram da nossa aula, dê um clique lá de positivo, né? Dê um clique positivo no nosso canal. Muito obrigado pela participação, foi um enorme prazer estar com vocês.